Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui vai mais um vídeo para a gente compartilhar e comungarmos juntos e compartilhar da palavra do Senhor. Hoje estou em companhia da Fuinha, como vocês estão vendo, e é bem apropriado porque eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras que lida com a criação. E o texto está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Diferentemente do capítulo 1, onde Deus criou todas as coisas por meio da palavra da sua boca, aqui em Gênesis 2, Deus se envolve com a criação. Enquanto em Gênesis 1, ele é o transcendente, aquele que não podemos ter acesso e que não se pode chegar perto, nem tocar, nem perceber. No capítulo 2, Moisés nos ensina que esse Deus também é um Deus imanente, um Deus que se aproxima, um Deus que está sempre perto. E o texto é claro quando ele diz que ele nos formou do pó. Significa que a criação do ser humano não foi a partir do nada. A criação do ser humano se deu a partir do pó da terra. Por isso nós somos o Adão. Por isso o nome que ele deu para o homem de Adão. Porque Adão, de Adamá, da terra. Então, nós fomos criados da terra. Mas isso é só uma pequena irrelevância, ou relevância teológica. O que eu quero chamar a atenção de vocês, meus amados irmãos, é o fato do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se envolver diretamente e sujar as mãos para nos criar e nos formar. E é interessante não apenas isso, dele se envolver em criar a humanidade, mas é o fato de como ele é chamado aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A palavra diz Senhor Deus. E se você observar a palavra Senhor, ela está toda em caixa alta, porque esse é o nome que Deus se revela para Moisés lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. É o Yahweh, é o Deus que se relaciona e se envolve pactualmente com o seu povo para promover salvação. Nesses tempos de crise, de pandemia, de epidemia, de vírus, de doenças e mesmo de morte, nós podemos ter a certeza de que Deus está envolvido com o seu povo, promovendo sempre, pactualmente, libertação e salvação. Nesse aspecto, nós devemos sempre descansar nesse que é o poderoso Senhor da glória, que nos formou e que nos abençoou. Ele nos fez fecundo e nos fez segundo a sua imagem, nos fez segundo a sua semelhança. Então nós podemos ficar tranquilos, porque o soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, ele se envolveu diretamente conosco. E Moisés usa o nome muito apropriado, Yahweh, que é o nome pactual de Deus, que se relaciona promovendo salvação. Não estou dizendo aqui que nós estamos livres das doenças, das enfermidades, ou da morte, ou da violência, ou seja lá de que mal for. Saiba apenas que por causa do uso desse nome, podemos estar tranquilos que esse Deus se envolve pactualmente e pessoalmente com você para lhe garantir vida eterna, para lhe garantir salvação, para lhe garantir a libertação. Então é nesse Deus que descansamos. Mas também com esse versículo, aprendemos uma outra verdade básica e fundamental que também se perpassa por todas as Escrituras. Que ele diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e aí diz o texto, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Ou seja, aqui tem uma segunda verdade que tem duas acepções. Primeiro, que a vida não pertence a nós. Nós não temos vida em nós mesmos. Nossa vida é derivada do autor da vida, do Senhor da vida. Então, tudo que fazemos, tudo que pensamos e tudo que existimos deve olhar para esse que é o autor e consumador da nossa vida. É Ele quem nos deu vida. Ele é o dono da nossa vida. E como dono da nossa vida, seja qual for a situação que você experimenta, você deve sempre louvá-lo, exaltá-lo e, mais do que isso, submeter-se ao seu senhorio e à sua graça, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono da sua vida. Você não é dono da sua vida.
Deus é dono da minha, da sua, da nossa vida. Por isso, por essa razão, nós devemos nos submeter em completa obediência àquele que nos garante a vida. Uma segunda acepção dessa segunda verdade é que ele soprou em nós, né? E esse verbo soprar é interessante porque quando ele é usado aqui para Adão, Adão então torna-se, como diz o texto, alma vivente. É interessante porque Jesus, lá em João, quando aparece para os discípulos, também ele sopra nos discípulos e recebem o Espírito. É o mesmo verbo. Ou seja, não apenas a vida que temos pertence a esse Deus que nos deu a vida, como nós somos por Ele capacitados e por Ele chamados e vocacionados e para fazer a obra que Ele tem determinado para nós. Então, a pandemia não pode nos fazer parar. Coronavírus não pode nos fazer ter medo. A doença nenhuma pode nos fazer amedrontar-se ou parar a obra. Devemos continuar no serviço, dedicados à obra do Senhor para a glória do nome dEle. Isso independe da situação e da circunstância. Quer você esteja com saúde, quer você esteja enfermado, quer você esteja vivo e mesmo morto. Vivemos para a glória dEle, para a exaltação do nome dEle. E Ele tem te dado fôlego de vida. Com isso, meu amado, minha amada, não esmureça, não enfraqueça, não entristeça-se, não tenha medo, mas persevere, porque aquele que se envolveu pactualmente conosco nos dando vida, aquele que é dono da nossa vida, é o mesmo que nos dá poder e graça para fazermos a sua vontade aqui na terra. Por isso, amados, que o Espírito e o próprio Deus continue soprando em nós o Espírito Santo e esse Espírito possa nos capacitar para fazermos a boa obra para a qual Ele nos tem nos chamado. Então que nós continuemos perseverantes, unidos, até quando nós possamos de novo estar congregados e comungados numa só fé, como diz a palavra do Senhor, ali naquele local físico, na Igreja Cristã Evangélica Betel, para juntos celebrarmos ao Senhor. Enquanto esse dia não chega, novamente, respeitando o princípio que eu falei ontem do vídeo, continuemos a trabalhar, sabendo que a nossa vida pertence ao Senhor e que Ele se envolve pactualmente conosco, promovendo libertação e salvação. Que Deus nos abençoe e eu quero orar com você rapidamente. Senhor, muito obrigado por essa palavra de conforto e de consolo. Que o Senhor nos auxilie nesses momentos de crise e de dificuldade, para que possamos continuar trabalhando em nome do Senhor, possamos continuar servindo uns aos outros e aos seres humanos que o Senhor criou, para que a Tua glória possa ser manifestada por meio do amor revelado nos irmãos e no serviço dos irmãos da Igreja Cristã Evangélica Betel. Nos guarda e nos protege segundo o Teu amor e Teu poder. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, e fiquem na paz de Cristo.